Hoje há uma conta que compensa você praticar o crime, né? Quando você começa a avaliar o resultado da investida no furto, no roubo, ou com ou sem emprego de violência, no final das contas está valendo a pena. E de certa forma isso acaba estimulando. A gente fica com essa narrativa, essas discussões sobre a maioridade penal, sobre a fragilidade da nossa sociedade no que tange as mazelas sociais, etc. e tal, só que essa análise ela é muito mais simples do que as pessoas podem imaginar. E isso começa na nossa casa, né? Se você não faz a prevenção, se você não orienta o teu próprio filho de que não compensa você delinquir, você não consegue conter essa escalada. Essa é a impressão que fica, né, coronel? Não basta você acreditar que quem está invadindo o supermercado para sair com a televisão na cabeça está fazendo isso porque está passando fome. Porque essa é a narrativa, né, que muitos grupos tentam vender para a sociedade. De que a pessoa que está roubando, que está praticando arrastão, está roubando porque tem fome. E não é verdade, né? Isso não é a verdade. Quando uma jovem da periferia, não precisa nem ser da periferia, talvez até de um bairro intermediário, ela tem mais orgulho de ser a namorada do chefe do tráfico do que de um rapaz que é garçom, ele é atendente numa lanchonete, tem alguma coisa errada. Não é possível que é a fome que causa isso. Tem algum problema cultural aí afetando a sociedade. Vamos lá. Você foi eleito prefeito de São Vicente, você vai assumir amanhã, vai assumir 1º de janeiro. O que faz? São Vicente, desde que eu me conheço por gente, sofre com esses problemas. Eu conheci o coronel, ele era lá o subsecretário, tentou criar uma articulação para um conselho metropolitano, porque... o que faz lá? Fala só pra gente aqui. Vou citar aqui o Davidson. Ele tem um livro que é baseado na teoria das janelas quebradas. Né? O Davidson, que é nosso amigo. Davidson Abreu. Um abraço pro Davidson. Capitão PM, um grande cidadão, um grande camarada. Tá em São Paulo, tá no... E por pouco não foi para a equipe de segurança agora do Tarcísio, viu? Por pouco. Agora tá o Derrite lá, né? Mas por pouco ele não foi junto com o Derrite. Você vê aqui, sem te cortar de novo, em São Paulo, o Tarcísio chegou a falar na campanha o quê? Não tem dinheiro para botar tornozeleira em todo mundo que está em regime semiaberto, mas tem dinheiro para colocar a câmera no Exatamente. PM. Então é uma inversão. É inversão. É uma inversão total. Não vamos fiscalizar o bandido, que ele é uma vítima da sociedade. Vamos fiscalizar o opressor, que é o PM, né? Agora, essa teoria das janelas quebradas é muito interessante. A gente vai no metrô, São Paulo, ele é extremamente limpo. Então a pessoa, pela limpeza, se sente constrangida de jogar um papel de bala no chão. Então, o que fazer numa cidade como São Vicente, por exemplo? Teoria das janelas quebradas. Foi o que fez Nova York. Está lá um grande exemplo. Nova York, a partir da década de 80, a criminalidade era insuportável. Mudou da água para o vinho, por conta justamente da política de tolerância zero. O cidadão cometia o crime, né? Ele era julgado adequadamente, primeiro ponto. Né? Mas antes de julgar o cara, o prefeito limpou a cidade, tirou as pichações, cuidou da cidade, fez com que a cidade fosse aprazível. Então as pessoas sentiam prazer em estar na cidade e isso evitou muitos crimes, por incrível que pareça. 90% das pessoas que estão em comunidades não são bandidas, são controladas pelos bandidos. Apesar da massiva campanha de tornar a população criminosa, a população se nega a ser criminosa. 90% daqueles que estão em comunidades, em favelas, são pessoas decentes, apesar de conviver com o tráfico, apesar de ver tudo aquilo ali, apesar da Rede Globo todo dia botar funk na cabeça dele dizendo que é legal, apesar do professor dentro da sala de aula, e eu vi isso acontecer, assim, dizer que a PM atira para matar o preto pobre e o bandido é uma vítima da sociedade, né, que é melhor encontrar um bandido que encontrar um PM. Apesar disso, apesar dessa massificação, né, da bandidolatria, as pessoas não são criminosas. A maioria das pessoas corre, abraça
a honestidade, abraça o lado probo da vida. Por isso que eu digo, São Vicente, ô Caio Amado, né, o senhor que defendeu aí, inclusive, a ascensão do atual presidente, do presidente eleito, desculpe, né, do Dilma, o senhor defendeu. O senhor está fazendo L agora? O senhor está contente com o que está acontecendo? Então, o senhor, como prefeito, o senhor colocou lá meia dúzia de totens na cidade e acha que aquilo vai resolver? Com câmerazinha? Não vai resolver. Não vai resolver. Teoria das janelas quebradas. Cito novamente aqui a cidade de Nova York, que resolveu o problema da criminalidade, despencaram os índices de criminalidade lá, justamente pela política de tolerância zero. É tolerância zero. Cometeu crime, vai preso, né? E antes de punir o cidadão, dê a ele uma cidade aprazível, dê a ele uma cidade que dê prazer de viver.